Bom dia, espero que você esteja bem aí na sua casa, que você tenha experimentado a presença do Espírito Santo aí no seu lar e que Ele esteja tocando aí a sua família, você nesse momento. Para você que não me conhece, eu sou o Ariel, sou pastor da igreja. Eu quero dizer, se você está nos visitando, se você está aqui conosco pela primeira vez aí no nosso YouTube, no nosso canal, se inscreva, e você é muito bem-vindo a nos visitar quando a gente já estiver com os nossos cultos presenciais de novo. Bom, graças a Deus, porque a gente tem visto em meio a tudo que tem acontecido o mover de Deus. Bom, eu quero compartilhar hoje com você algo para trazer um ânimo ao seu coração, e algo que Deus recentemente tem falado comigo. Recentemente, já faz alguns meses, mas é recente. Um tempo atrás eu estava lendo um livro, e esse livro me confrontou num aspecto que às vezes alguns homens não gostam de admitir, que é no aspecto do medo. E uma das coisas que esse livro ele falou bastante comigo é que existia algumas áreas da minha vida onde eu tinha medo. E eu quero que você pense aí no seu coração: existe algo que você tem medo? Qual é o seu maior temor? Qual é a coisa ou situação que te traz mais medo na sua vida? Você já pensou nisso? Alguém já pensou nisso daí? Em algo que traz medo ao seu coração? Já? Você tem algo aí já na tua mente aí? Se você tem, pode falar para a pessoa do seu lado aí. Qual é o seu maior medo? Vamos ver se você é corajoso ou corajosa para falar o seu maior medo para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha aí, fala para a pessoa. Eu vou falar o que eu descobri a respeito do meu medo. Meu maior medo é perder a minha esposa. Meu maior medo é que algo aconteça com ela, seja uma enfermidade, seja uma situação, e eu perder a pessoa que eu mais amo, a minha esposa. Esse é o meu maior medo. E é em cima desse medo que Deus começou a mostrar para mim algumas coisas. E eu quero então talvez falar um pouco para você a respeito de medos que a gente passa. Talvez o medo que você passa seja a questão de você ou alguém da sua família ser tomado por uma doença, às vezes pelo Covid-19, às vezes esse é o seu medo. Às vezes o medo é perder alguém, como eu disse. Às vezes o seu grande medo é você não conseguir se formar, ou não conseguir cumprir com todas as exigências que seus pais colocam sobre a sua vida, de ser um médico, de ser uma grande pessoa formada e ter as melhores notas. Talvez esse seja o seu maior medo, de você não conseguir cumprir, não conseguir ser o que dizem que você precisa ser. Talvez o seu maior medo é você voltar a passar por situações que foram dolorosas durante o seu passado. Talvez lá no seu passado você passou por situações, às vezes fome, às vezes abuso, às vezes seja lá o que for. Talvez você passou por situações que o seu maior medo é voltar a passar aquilo. É voltar a não ter o dinheiro, é voltar a sofrer como talvez você sofreu no passado. Bom, a razão, e a gente sabe, existem muitas coisas que a gente pode ter medo. Às vezes é uma viagem de carro, uma viagem de avião. Tem gente que tem medo de voar no avião. Tudo isso faz parte de termos medo. Mas eu quero então ler um versículo, um texto aqui que Jesus ele falou um pouco a respeito do medo. Eu quero tirar algumas lições importantes a respeito desse texto. Mais importante, eu quero dar aqui para você um pano de fundo que está acontecendo. Uma história muito conhecida, eu vou ler lá em Marcos 4:40. Você pode abrir aí na sua casa, sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, ou você pode só ouvir o que eu tenho para falar. Mas o pano de fundo, o que está acontecendo na história é o seguinte: Jesus ele está com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia, e de repente começa a ter uma tempestade. E no meio dessa tempestade, Jesus está dormindo no barco.
E é em meio a uma situação de tempestade, é em meio a uma situação onde os discípulos de Jesus estão dentro do barco com Jesus, que eles estão com muito medo. É em meio a isso. E eu quero que você olhe aqui comigo nesse texto. Esse texto diz o seguinte: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olha que interessante esse texto aqui. Vamos pensar. Os discípulos, experientes pescadores, viveram a vida na beira do mar. Muitos daqueles homens, não todos, mas muitos são pescadores. Então imagina, eles sabem lidar com um barco que está enchendo de água, com uma tempestade. E eles estão ali no meio da tempestade e eles estão tentando fazer de tudo ali para não afundar o barco. Eles estão provavelmente no meio dessa tempestade, as ondas estão batendo na lateral do barco e está enchendo de água o barco. Eu passei um tempo vivendo em meio aos pescadores, e então eu andei bastante com barco. Eu tive que esvaziar muitos barcos, inclusive eu tive que cuidar de embarcações. E eu lembro que a gente sempre pegava um potinho de plástico, uma garrafa PET, cortava e fazia um potinho para a gente tirar e esvaziar o barco, esvaziar uma canoa, esvaziar o que fosse necessário. Mas quando você tem mais água, parece, entrando no barco do que saindo, isso preocupa. E o que está acontecendo aqui é que os discípulos estão no meio dessa situação, eles tentaram de tudo e não está dando certo. Eles estão tirando a água do barco, tirando a água, mas não está dando certo. Então Jesus, nesse momento, eles acordam Jesus e eles estão desesperados, e é isso que Jesus fala para eles. Essas são as perguntas que Jesus faz para eles. Olha, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Agora presta atenção. É a primeira lição que eu quero passar para nós a respeito desse texto. É que o medo, ele mostra para a gente o quanto que nós estamos nos apoiando nos nossos próprios esforços. Preste atenção nisso daqui. Preste atenção. O medo que você passa na sua vida, as coisas que Deus, as circunstâncias que causam medo, seja perder alguém querido, seja alguém amado, seja você ser pego de surpresa por uma doença, ser diagnosticado com câncer, seja o que for na sua vida, aquilo que te traz medo, de talvez você não conseguir constituir uma família, ou cuidar da sua família, ou prover para a sua família, seja qual for o seu medo, quando ele vem à tona, e você está temendo, uma das coisas que o medo mostra para a gente é que nós estamos apoiando nos nossos próprios esforços. Os discípulos nesse momento, eles estão apoiando em tudo que eles podem fazer. Eles estão tirando a água do barco, eles estão se apoiando em toda a experiência que eles tiveram durante todo o tempo da vida deles. E chegou no momento onde toda a experiência que eles tiveram, todo o conhecimento, todas as habilidades não eram suficientes. Não eram. E se não eram suficientes, agora eles começam a perder a esperança. Cadê a esperança? Onde está a esperança? A esperança de salvamento, ela foi embora, ela desapareceu. Por isso que o medo chegou, porque tudo que eles fizeram não adiantou. Talvez no seu medo, naquilo que você teme no teu coração, é porque foge do controle das suas mãos. Foge do controle do seu conhecimento e das habilidades que você tem, e é por isso que você teme. É por isso que aquilo causa um desconforto emocional na sua vida. Seja lá qual é o seu medo, os nossos medos nos mostram que estamos nos apoiando em nossos próprios esforços, ao invés de nos apoiarmos no nosso Salvador. O que eles ali, os discípulos, precisavam fazer naquele momento? Se apoiar em Jesus Cristo. Jesus está no barco, nós podemos nos apoiar nele. O que nós fizemos não é o suficiente, mas eu posso confiar e me apoiar em Jesus. Ele está aqui. Talvez na sua vida o que hoje você precisa fazer, talvez na sua vida o que hoje você precisa decidir na sua vida, eu vou me apoiar em Jesus Cristo.
Ele é aquele quem eu posso me apoiar. Olha a pergunta que os discípulos fazem para os seus discípulos. E a pergunta é a seguinte, que os discípulos fazem para Jesus. Quando eles estão naquele mar revolto, quando eles perderam a esperança de salvamento, eles fazem uma pergunta censurada para Jesus. Eles falam assim: mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, é esse o temor que estava no coração deles: nós vamos morrer. É isso que estava. Tudo que nós fizemos mostra que nós vamos morrer. E você não está se importando, está dormindo. Por que você não ajuda a tirar a água do barco? Onde você tem apoiado a sua vida? Em quem você tem confiado a sua vida? Não se apoie nos seus próprios esforços, no seu próprio entendimento, para aquilo que talvez traga medo no seu coração, porque o medo, ele revela onde você está apoiando os seus esforços. Se você está se apoiando nos seus esforços ou em Jesus Cristo. Mas olha só, o medo, ele é o oposto da fé também. Preste atenção no que Jesus, a pergunta que Jesus faz para eles. Jesus, ele mistura medo com fé. Ele fala o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E a pergunta é: o que isso tem a ver? Você está no meio de uma tempestade, você está numa situação diversa. O que é aquela situação que traz medo? Será que eles não tinham que ter medo? Se eu tivesse uma situação daquela, e já tive em situações onde eu falei: o negócio está ruim aqui no mar. Já teve momentos na minha vida onde eu tento surfar. Faz tempo que eu não tento, mas eu tentava surfar. E eu lembro uma vez que eu fui surfar, e eu estava remando para passar a arrebentação. E depois que eu passei a arrebentação, a maré estava puxando muito, eu senti uma fraqueza no meu braço direito. E eu percebi que eu tinha deslocado o meu ombro. Ele tinha saído fora do lugar. E por isso que eu estava sem força no ombro. Ele já tinha voltado no lugar, meu ombro ele é um pouco machucado, então ele já tinha voltado no lugar, só que agora eu não tinha força para remar com o meu braço. Só que a correnteza estava tão forte que ela estava me levando para perto de algumas rochas que tinha. E daí, o que veio no meu coração? Eu não vou conseguir sair daqui e eu vou bater nas rochas. E a maré está forte, as ondas estão fortes, eu não vou conseguir sair daqui. Eles estão no momento assim, então naquele momento que eles estão temendo pela vida, eles estão com medo. É um sentimento que acontece, é um sentimento real e que acontece com todos nós. A grande questão é por que Jesus ele está mesclando isso com fé. Por que Jesus está questionando eles? Por que eles não têm fé? Por que no meio do medo eles deveriam ter fé? Porque o medo é o oposto da fé. Talvez você como um cristão, você deve estar pensando o seguinte: eu já escutei esse texto, eu já li esse texto, e qual é a fé que eles deveriam ter? Não, a fé é porque Jesus estava no barco. Você não está totalmente, isso daí não é toda a verdade do texto. Eu vejo aqui que a razão deles não terem fé é pela declaração que Jesus fez para eles anteriormente. E a declaração que Jesus fez para eles é a seguinte: Jesus ele virou para eles em meio ao anoitecer. Olha só, vou ler o texto aqui. Versículo 35 fala assim: naquele dia, ao anoitecer, nossa, está difícil. Disse ele aos seus discípulos. Quem? Jesus falou para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Qual que é o problema aqui da fé? O problema da fé, presta atenção que isso daqui é uma chave para você entender como lidar com os seus medos. O problema aqui é que eles tiveram uma ordem de Jesus: vamos para aquele lado. E eles não estavam confiando nas palavras de Jesus.
Eles não estavam confiando que Jesus, aquilo que Jesus disse, porque ele disse, porque ele ordenou, ele vai ser aquele responsável por capacitar, sustentar e fazer o que for necessário para chegar lá. Então eles não estavam confiando nas palavras de Jesus. O medo acontece quando nós não confiamos naquilo que Deus fala para nós fazermos. Naquilo que a palavra de Deus nos explica e nos mostra que devemos ser e fazer com as nossas vidas. Então, quando nós temos dúvida dessas coisas, quando nós não nos apoiamos e não nos alicerçamos na palavra de Jesus e confiamos que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir até o fim. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para cumpri-la até o fim, Paulo falou. Por quê? Porque Paulo confiava na palavra de Deus. Ele confiava que existia um Deus soberano e que aquele Deus traçou um rumo. E quando ele caminhava nesse rumo, podia vir prisão, podia vir apedrejamento, podia vir açoites, podia vir o que fosse, mas ele ia conseguir cumprir até a última coisa. E o caráter dele ia ser mudado e transformado nesse processo até a última coisa que Deus gostaria de mudar na vida de Paulo. Então o seu medo, ele está alicerçado numa incredulidade. E é aqui que pega para nós, não é? Se você é cristão, quando você começa a pensar nos seus medos, você começa a entender melhor a área que você é incrédulo. E é isso que, lendo esse livro, inclusive eu vou até indicar esse livro para você, Oração Perigosa, do Greg Rochelle. Você pode procurar, é um livro muito bom, acho que a gente tem na nossa bookstore. É um livro muito bom. Mas uma das coisas que me incomodou nesse livro é isso. Que o lugar, a situação, aquilo que me trazia medo, revelava para mim onde eu era incrédulo. E o lugar na minha vida que eu não estava confiando em Deus para provisão, sustento e cuidado. Qual é o medo que você tem? É aí que você não está confiando em Deus. É nesse exato lugar, ocasião, pensamento, situação que pode ocorrer, que te traz medo, que mostra para você onde existe incredulidade. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ele nos assalta. O medo, ele faz com que a gente esqueça de que Jesus está conosco. Porque se Jesus está conosco, a gente está tranquilo. E se Ele deu a ordem, nós estamos tranquilos. Essa é a razão de eu falar para os jovens, falar para os adolescentes, falar para todo mundo da igreja: tome as suas decisões, tendo a certeza de que é uma direção de Deus. E como que a gente tem a certeza? De muitas formas. Eu oro a respeito, e Deus traz paz ao meu coração. Junto com paz no meu coração, eu busco conselhos de pessoas que são servos do Senhor, sábias, que amam a Deus, e pessoas que conhecem a respeito daquele assunto. Eu pergunto para muitas, mesmo que elas falem aquilo que eu não quero ouvir, eu ouço e tomo uma decisão baseada naquilo. Lembra que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, Jeremias falou. Então, muitas vezes quando nós queremos fazer algo, quando nós queremos tomar uma decisão, ir para um caminho, o que nós temos a tendência de fazer? Eu lembro quando eu era adolescente, e eu estava buscando a esposa que Deus tinha para a minha vida. Eu lembro que eu orava e falava: Deus, é essa menina que eu devo namorar? Mas no meu coração eu já estava falando: é essa, eu tenho certeza que é essa. E o que acontece? Então no meu coração, no desejo do meu coração de me enganar e me corromper, me levar para longe de Deus, o que eu fazia? Eu mesmo me enganava. E a palavra dele já era clara em muitos aspectos a respeito desse assunto. Tanto é que quando eu conheci a Mariana,
A oração que eu fiz antes na verdade, conheci ela muito, muito cedo. Mas quando a gente começou a namorar, antes disso, a minha oração para Deus, do meu coração foi: Deus, eu sei que meu coração, ele é enganoso, e eu não quero que meu coração me engane e me tire daquilo que o Senhor tem para mim e daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então, às vezes, as decisões que você tem que tomar é a respeito do seu negócio, é a respeito da sua família, é a respeito dos seus filhos, é a respeito de que vai matricular na escola ou não, vou fazer aquilo ou não vou, para onde nós vamos, qual direção. Talvez é isso. E o fato de você ter todas essas coisas no seu coração, às vezes nós queremos tomar a decisão baseada na nossa inteligência, no nosso conhecimento, nas nossas habilidades. Isso não é errado. Deus deu o conhecimento, Deus deu a inteligência e Deus quer que você use. Mas você precisa estar em oração para ouvir o direcionar do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Deus mostra o caminho, mesmo que seja contra todas as circunstâncias, Ele vai prover o que for necessário. Então, seja lá qual for o seu medo, não esqueça que Jesus está com você, e que se Jesus apontou uma direção, Ele vai prover. Você não precisa temer, Ele vai prover. Última lição importante que nós vemos aqui nesse texto, é que em meio ao medo, Deus se mostra poderoso. Olha que fantástico isso. Jesus está aqui, eles estão no meio da tempestade, e Deus, Ele não escolhe, Ele não fala assim: ó, eu vou tirar você da tempestade, para que então eu vou mostrar o meu poder para você. De maneira alguma, não é isso que eu vou fazer. Deus, Ele deixa eles no meio da tempestade, e é no meio da tempestade que Jesus se levanta como Deus glorioso. É em meio à tempestade, é em meio às lutas, ao medo, é em meio a toda a incredulidade que está no coração deles, que Jesus Cristo se levanta e Ele mostra o seu poder. É ali que os discípulos experimentam quem Jesus era. Até o vento, até o mar obedece à sua voz. Quem é esse? Porque quando Jesus se levanta em meio à tempestade, Ele manda tudo se acalmar. Eles agora estão vendo quem Jesus é. Então talvez você tenha medos, e você está passando por esses medos nesse momento. Ou talvez você tenha medos futuros, e talvez algumas dessas circunstâncias que você tenha medo, talvez você vai passar por elas. Mas se você passar por elas, lembra disso daqui, que é em meio à tempestade que Jesus revela o seu grande poder. Então, mesmo que você passe pelos medos que você tem, existe um Deus que vai te sustentar em meio a esses momentos. Existe um Deus que vai se levantar com grande poder, porque Ele está com você. E Ele vai acalmar as tempestades. Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai acalmar a sua vida. Então, de modo geral, o que eu quero que você entenda aqui é o que você mais tem medo revela onde você menos confia no Senhor. Como é que eu posso então lidar com isso? 3 maneiras que eu quero que você lide com o medo e que vai te ajudar na sua vida. Primeiro, não esqueça de que Deus está com você. Olha o que a palavra de Deus fala em Salmo 94:19, diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então não esqueça que Deus está com você, não esqueça o que Jesus falou: olha, vocês vão fazer discípulos, eu tenho uma missão, e no meio dessa missão, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Em outras palavras, Jesus está conosco. Se você está em Cristo Jesus, Deus deu para você o Espírito Santo que está em você. Então você não está sozinho, você não precisa ter medo de nada na sua vida. Pode entrar um ladrão na tua casa, você não precisa ter medo. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você. E quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala. Nós podemos nos levantar com coragem para batalhar essas batalhas e vencê-las em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Segunda coisa que você pode fazer
descanse na providência do Pai. Olha o que a Bíblia fala a respeito da providência do Pai. 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, presta atenção, Ele mesmo, quem? O Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que vocês possam passar e suportar. Quem provê o escape? O próprio Deus poderoso. Ele não permite que a gente passe por tentações que sejam maiores que a gente pode suportar, e Ele providencia quando a gente passa o escape. Ele providencia o caminho, o lugar onde nós temos a luz do túnel para a gente poder sair daquela situação. Ele provê. Mas olha o que Salmo 104, 14 e 15 vai falar assim: é o Senhor que faz crescer, presta atenção, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. É Deus que dá. É Deus que providencia, é Deus que sustenta, é Deus quem dá. Então você pode confiar, descanse no Senhor. Lembra o que a palavra fala. Se a palavra falou, você não tem que duvidar. Se a palavra falou, você confia e fala: Deus, o Senhor falou. É igual a ordem que Jesus deu. Jesus deu a ordem: vamos para o outro lado. Se Ele deu a ordem, pode ter turbulência, pode ter tempestade no meio do caminho, mas Ele deu a ordem, Ele vai providenciar. Então aqui Ele está falando para nós: eu vou sustentar, eu vou providenciar o escape, e é eu que faço crescer o que o homem cultiva, para o alimento dele, para beber, para a vida dele, sou eu. Então você pode crer nisso. Está com medo que não vai ter sustento? Olha aqui, creia no que a palavra fala, se fundamente, pode passar por tempestade, mas a palavra de Deus fala isso, e eu vou confiar. Então descanse na palavra de Deus. E última coisa que você pode fazer é se lembrar que aquele que está conosco tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso que 1 Pedro 5, 6 vai dizer assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Pode confiar. Efésios 6, 10 vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele é poderoso, você pode confiar nele. Então eu quero te chamar nesse momento, eu quero chamar a banda aqui na frente. Um texto que eu carrego no meu coração é o texto de Jó 42, 2, que fala assim: que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Deus que nós confiamos, Ele é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Seja lá o seu medo, nada vai parar o cumprimento do que Deus tem na sua vida. O ponto final, quem dá é Jesus Cristo. O ponto final das nossas histórias, quem dá é Ele. Você pode confiar nele. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que Deus, em nome de Jesus, se tem medos no seu coração nesse momento, eu quero orar que em nome de Jesus, seja nesses medos, nessas situações, onde fé brote e você confie no Senhor. Então feche os seus olhos aí. Pai, eu quero clamar ao Senhor pela vida de cada um da igreja, da família IBAN, e cada um que está assistindo pela primeira vez. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, se existem situações, medos que sondam os seus corações, que nesse instante o Senhor venha tirar todo medo, que o Senhor venha, ó Deus, acalmar toda tempestade, e que nesses aspectos de medo que revelam a nossa incredulidade, a nossa falta de confiança no Senhor, essas áreas, ó Deus, que em nome de Jesus sejam áreas de grande fé da nossa vida. Que a Tua palavra seja o nosso alicerce,
aquilo que ela fala para nós a respeito do que o Senhor fará e do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, seja o alicerce das nossas vidas. Que sejamos e acreditemos, ó Deus, no que a Tua palavra diz que somos e que o Senhor quer fazer em nós. Que todo medo, em nome de Jesus, caia por terra. Que todo medo caia por terra. E que em nome de Jesus, fé brote nos nossos corações. Mais fé no Senhor, mais fé na Tua palavra, mais fé na verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção.